Fala pessoal, vamos lá então gravar mais uma FUVEST 2016, questão 29, prova V. Uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, no qual um êmbolo pode se movimentar sem atrito, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa. Algumas informações são importantes aqui, essa aqui é uma delas, tá? Então, ó, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa, então não muda a quantidade de ar, de gás que está envolvida nesse sistema. Como ilustrado na figura, inicialmente o sistema está em equilíbrio a temperatura de 27 graus Celsius. O volume de ar na garrafa é de 600 centímetros cúbicos e o êmbolo tem uma área transversal igual a 3 centímetros quadrados. Na condição de equilíbrio, com uma pressão atmosférica constante, isso aqui é importante também, ó, que a pressão atmosférica será constante. Para cada 1 grau Celsius de aumento na temperatura do sistema, o êmbolo subirá aproximadamente quanto? E aí o note a dot dá lá para gente que 0 graus Celsius é 273 Kelvin. Isso aqui geralmente a FUVEST informa você, mas é importante ter essa informação aí guardada no coração, tá bom? Então, ó, 0 graus Celsius igual a 273 Kelvin. Isso aqui tem que lembrar. Considere o ar da garrafa como um gás ideal. Então, as equações de transformações de gases você vai poder utilizar aqui, tá? E a primeira que a gente vai lembrar é aquela lá que você conhece como PVT Povotó. Talvez, pode ser que você conheça desse jeito, mas a situação é a seguinte, ó, eu vou até abrir aqui já a figurinha que eu deixei pronta e vou escrever aqui do lado, ó, P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Essa aqui é uma transformação adiabática, onde você tem mudança de pressão, volume e temperatura. Mas o que acontece aqui é que a pressão atmosférica é constante. E para o êmbolo parar, a pressão de dentro tem que ficar igual à pressão de fora. Então veja, ó, ele está nessa posição aqui, certo? O exercício está me dizendo que no início ele está nessa posição. Quando começar a aquecer o sistema, você vai ter um aquecimento de 1 grau Celsius, esse êmbolo vai subir um pouquinho. Então ele vai chegar aqui, ó. Para ele parar aí, significa que a pressão de dentro é igual à pressão de fora, de modo que você não tenha movimentação do êmbolo. E para igualar essa pressão, o que precisa ser feito é um aumento de volume, né? Então, o que acontece? Quando a temperatura começa a aumentar, você tem um deslocamento do êmbolo aumentando o volume, já que ele vai ficar um pouquinho mais para cima, sobra mais volume dentro da garrafa para o gás que está lá dentro, né? Então, já que a pressão que eu tenho que considerar uma pressão constante, então eu vou cortar aqui, ó, a pressão. E aí, no fim, o que a gente vai usar? A gente vai usar essa expressão aqui, ó, V1 T1 é igual a V2 sobre T2. Beleza? Mas vamos lá. O que a gente quer no fim das contas? Ó, a gente já tem a temperatura inicial, temos o volume inicial e temos a temperatura final. Né? A gente sabe o que vai acontecer com a temperatura final, porque eu preciso considerar só uma variação de 1 grau Celsius. Então a gente consegue chegar nela. Tá? Como o que vai ficar de incógnita é o meu V2, eu vou montar a expressão desse jeitinho. Então, a expressão que eu preciso final vai ser essa aqui, ó. V2 vai ser V1 vezes T2 sobre T1, tá? Então, ó, o volume final vai ser igual ao volume inicial vezes a temperatura final dividido pela temperatura inicial. Então vamos fazer essas substituições. Começar pelo volume. Volume 600 centímetros cúbicos. 600, vou deixar aqui, ó, centímetros cúbicos. Nem sempre é bom você deixar a unidade de medida no meio da conta. Eu vou deixar agora só para a gente perceber bem o que vai acontecer, tá? Mas você pode deixar também para fazer. Não é errado, que às vezes só confunde. Então toma cuidado quando for usar esse recurso, tá? Então 600 centímetros cúbicos. Temperatura 2, que é a temperatura final. Bom, se ele começou com 27 graus Celsius, ele vai terminar com 28 graus Celsius, certo?
Então, eu tenho que levar em consideração que a temperatura final tem que estar em Kelvin. Por isso que ele me deu aqui essa correspondência, né? Do grau Celsius com o grau Kelvin. Então, vai ficar 300 é o inicial, tá? 27 mais 273 vai dar 300. Aqui vai ficar 301. Dividido, 301 Kelvin, dividido por 300 Kelvin, que é a temperatura inicial, tá? Então, ele falou lá 27 graus Celsius. Aí você pega a correspondência aqui, 27 mais 273 dá 300. Bom, muito bem. Agora aqui é importante, ó, eu vou cortar as unidades de medida de temperatura, Kelvin com Kelvin. Esse 0 eu corto com esse 0, esse 0 eu corto com esse 0, esse 6 eu simplifico com o 3, né? Então, simplificar aqui fica 2. 2 vezes 301 vai ficar 602 centímetros cúbicos, tá? Bom, muito bem. O volume inicial é 600 centímetros cúbicos e o volume final é 602 centímetros cúbicos. Então, quanto que variou o volume? O volume variou 602 menos 600, essa aí dá para fazer de olho fechado, dá 2 centímetros cúbicos. Essa aqui é a variação do volume. Por que a variação do volume é interessante para a gente? Porque a gente quer a variação da altura a partir de uma variação de temperatura. Então, por isso que eu vou trabalhar já com a variação do volume. Porque ele me falou a área, né? Então, a área do êmbolozinho lá é de 3 centímetros quadrados. Para variar o volume, só funciona se estiver variando a altura. E é exatamente a variação da altura que a gente está procurando, tá? Então, ó, lembrando, né? Vou deixar aqui do ladinho, ó. Volume é dado por área, por área da base vezes a altura, tá? No caso do cilindro, a área da base vezes a altura. Então, essa variação de volume aqui vai ser a área da base vezes a variação da altura, que vai me dar 2 centímetros, 2 centímetros cúbicos, beleza? Então, vamos lá, ó. Eu vou ficar com a variação da altura, 2 centímetros cúbicos, dividido pela área, que é de 3 centímetros quadrados. Bom, pessoal, ó, aqui vai aparecer o que eu queria mostrar para vocês, porque veja só, quando a gente está nesse tipo de problema, às vezes você fica com a sensação ou com a vontade de jogar tudo para o sistema internacional, que não é que está errado, tá? Mas nem sempre é o melhor negócio. Se você ficar em dúvida, claro, coloque no sistema internacional que muitas vezes você vai pelo caminho certo, né? Mas nem sempre é preciso você fazer isso. Então, por exemplo, se você colocasse aqui no sistema internacional, você ia para metro cúbico, esse tipo de coisa, para depois voltar para centímetro, né? Então é um vai e volta. E nesse vai e volta, a sua chance de cometer erros de conta acaba aumentando, né? Então, para a gente evitar esse vai e volta sem necessidade, é bom dar uma olhadinha nas respostas, nas alternativas, né? Então, olha só, ele te informou 600 centímetros cúbicos, falou que a área é 3 centímetros quadrados e perguntou a altura em centímetro. Então, ele não quer que você troque de unidade de medida neste caso, ele quer que você use as que já foram informadas, tá? Então, aqui, ó, se você mantém lá as unidades de medida, na hora que você corta centímetro cúbico com centímetro quadrado, você simplifica aqui, ó, sobra 1 centímetro em cima, que é exatamente o que você está procurando, né? E aí, ó, 2 dividido por 3, vou fazer aqui no cantinho, ó. 2 dividido por 3, isso é 0, 0 aqui, 6, 18. Aí vai 2, 6 de novo, né? 0,666. Isso aqui vai virar uma dízima periódica. E essa dízima periódica é muito, muito próxima de 0,7 centímetros, tá? E a alternativa que tem esse valor aí de 0,7 centímetros bem aproximadamente é a alternativa A, aqui ó, aproximadamente. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa resolução.
Caso tenha ficado claro para você, lembra de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, isso dá uma força danada para a gente continuar fazendo as resoluções. Caso não tenha ficado claro, lembra de curtir e também se inscrever no canal, mas faz uma pergunta aí, eu vou ficar super feliz de responder a sua dúvida. Beleza? Valeu, até a próxima.